Agora, crianças, nós vamos aprender como transformar uma história em quadrinhos em um texto narrativo e assim estarmos produzindo textos, tá bom? Então, produção textual a partir de histórias em quadrinhos. Leia atentamente a tirinha abaixo. Lembram dessa tirinha que eu mostrei ontem? Nós estávamos analisando a interpretação dela, a do Cascão com o pai. Vou ler. Pai, conta uma história para eu dormir. Tá bem, filho. Que história você quer ouvir? Aquela que eu gosto mais. Já sei. Era uma vez 3 porquinhos. Agora, para transformar a tirinha abaixo em prosa narrativa, você precisa contar, através de palavras, o que a imagem está mostrando. Vamos analisar o primeiro quadrinho? Pai, conta uma história para eu dormir. Tá bem, filho. Que história você quer ouvir? Observem, crianças, onde está acontecendo essa cena? No quarto do Cascão. E como ele está? Ele está sentado na sua cama, pronto para dormir, não é? Então, aqui são detalhes que nós vamos colocar no nosso texto. E o seu pai? O seu pai está se aproximando, né, dele, do Cascão, segurando um livro. E agora nós vamos transformar essa tirinha em prosa narrativa. Nós precisamos contar tudo que a imagem mostra. Então vamos lá? Certa noite, Cascão estava em seu quarto, quase pronto para dormir. Mas ele queria ouvir uma história. Cheio de expectativa, ele olhou para o seu pai e pediu: Pai, conta uma história para eu dormir. Agora, criança, pronto, está descrito aí o que tem na imagem e nós acrescentamos a primeira fala do balão. Só, crianças, que nós devemos observar alguns detalhes que são os pontos finais. Observem que no primeiro parágrafo, no final, diz assim: ele olhou para o seu pai e pediu 2 pontos. Os 2 pontos significa, crianças, que na próxima linha vai vir a fala de um personagem, tá bom? E antes da fala desse personagem, nós devemos prestar atenção no travessão, que é esse tracinho aí do lado do nome pai. Significa que é a fala de um personagem. E observe que está destacada aí a fala do Cascão. Pai, conta uma história para eu dormir. Agora, outro ponto que nós devemos ter atenção. Conta uma história para eu dormir. No final, tem o ponto de interrogação, que significa uma pergunta. Ele está perguntando para o pai dele se ele pode contar uma história para ele dormir. Então, toda vez que vocês forem escreverem uma pergunta, tem que colocar essa cobrinha aí, parece uma cobrinha, é o ponto de interrogação. Mas antes, para dizer que a fala do personagem, temos que colocar o travessão e antes seguidos dos 2 pontos. Vamos para a próxima? Seu pai, já segurando um livro de histórias, respondeu 2 pontos. O que significa? Que na próxima linha vem a fala de outro personagem. Está aí de vermelho. E observem que antes tem um travessão. Tá bem, filho. Que história você quer ouvir? Aí, outra pergunta, não é? Ele faz uma pergunta, o pai do Cascão. Agora vamos analisar o segundo quadro. Aquela que eu gosto mais. Já sei. O cenário é o mesmo, está no quarto dele, mas observe que ele está deitado na cama. Olha a expressão do rosto do Cascão, ele está animado, não é? E ele fala aquela que eu gosto mais. Já sei.
Agora vamos transformar a conversa nos balões em texto narrativo. Cascão, todo animado, respondeu: aquela que eu gosto mais. O pai respondeu: já sei. Observem, crianças, que o que está escrito aí de vermelho são as falas dos personagens, mas antes eu tenho que colocar frases que indicam que vai haver a resposta, como Cascão, todo animado, respondeu: o que foi? Aquela que eu gosto mais. O pai respondeu: já sei. Então eu tenho que colocar essas expressões, tá bom? No meu texto. Vamos analisar o terceiro quadrinho? Era uma vez 3 porquinhos. Neste quadro, o pai abre o livro e começa a ler. O rosto de Cascão, o que está demonstrando, crianças? Tranquilidade, satisfação pelo pai estar contando a sua história preferida. Mas lembrem ontem ou na quarta-feira que eu expliquei para vocês que a história dele preferida, Os Três Porquinhos, né? É atribuído a ele porque os porquinhos é uma característica de pessoas sujas que não gostam de tomar banho. Agora vamos transformar essa imagem em texto narrativo. Então, começamos assim. Então, o pai de Cascão abriu o livro e começou a ler a história preferida do garoto. Era uma vez 3 porquinhos. Só que aqui eu dou continuidade para ser o final da minha história. Satisfeito e tranquilo ao ouvir a história de seus personagens favoritos, Cascão se acalmou para ter uma longa noite de sono. Agora, olha a história completa. A primeira coisa, crianças, que devemos colocar é o título. Olha aí o título. A história preferida. Aí eu soltei uma linha e aí iniciei o texto como: certa noite, Cascão estava em seu quarto, quase pronto para dormir, mas ele queria ouvir uma história. Cheio de expectativa, ele olhou para o seu pai e pediu: pai, conta uma história para eu dormir. Seu pai, já segurando o livro de histórias, respondeu: tá bem, filho, que história você quer ouvir? Cascão, todo animado, respondeu: aquela que eu gosto mais. O pai respondeu: já sei. Então o pai de Cascão abriu o livro e começou a ler a história preferida do garoto. Era uma vez 3 porquinhos. Satisfeito e tranquilo ao ouvir a história de seus personagens favoritos, Cascão se acalmou para ter uma longa noite de sono. Pronto, crianças, está aí o nosso texto narrativo a partir de uma tirinha. Espero que vocês tenham entendido. Sei que vocês vão arrasar agora nas produções textuais. E tem mais, crianças. No próximo vídeo, nós vamos criar nossa produção textual. Vamos lá?